Pois bem, Lucas capítulo de número 8, verso de número 43 em diante. Certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e o que ela gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Pedro, as multidões estão te apertando. Mestre, as multidões estão te apertando e te oprimem, e o Senhor está dizendo: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diga amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, fale ao nosso coração neste momento, ministra sobre as nossas vidas, que agora, Pai, da Tua palavra flua poder transformador, poder restaurador, Pai, poder, Pai, curador na vida dos meus irmãos, Pai, e que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui diferente da forma que entramos, porque nós temos expectativa no Senhor. Muito obrigado por este tempo, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, como eu disse no início desse culto, ao começar a cantar a canção que cantamos, que diz que o Deus do impossível está passando por aqui, o Deus que faz o cego ver, o Deus que faz o surdo ouvir, o Deus que faz os mortos viver, esse Deus está neste lugar. E por saber que esse Deus está neste lugar, e essa é a palavra do Senhor, dizendo: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali Ele estaria. Então o que eu estou falando não é um desejo que eu tenho, o que eu estou falando não é uma vontade como pastor que Deus esteja neste lugar. O que eu estou dizendo é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, e essa promessa se cumpre, porque nós estamos aqui num propósito, em buscar a Deus, e onde nós buscamos, Ele se manifesta, onde Ele é invocado, Ele se manifesta, onde nós clamamos por Ele, Ele responde. Por isso eu posso afirmar: Deus está neste lugar. E se Deus está neste lugar, esse lugar não precisa permanecer o mesmo depois desse culto acabar. Você não precisa permanecer o mesmo, eu não preciso permanecer o mesmo depois deste tempo, porque o Senhor está passando aqui. A Bíblia nos diz que o Senhor estava passando em outros lugares, em tantos lugares, e entre os lugares que Ele passava, essa história ela acontece. Jesus, Ele está indo a caminho da casa de um homem chamado Jairo. Nós encontramos isso não só em Lucas, mas também em Marcos. E agora o Senhor está numa jornada. O Senhor tinha um plano. O plano era atender a demanda de alguém que tinha o procurado, de alguém que tinha pedido a sua ajuda. E Jesus agora está caminhando rumo à casa de Jairo, mas no meio dessa trajetória, no meio dessa caminhada, uma nova história acontece. E essa história é a que eu quero conversar com vocês nessa noite. A mulher do fluxo de sangue, a mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos, há uma hemorragia constante, e diante desta hemorragia constante, a Bíblia diz que ela tenta resolver a sua situação de todas as maneiras possíveis. Ela tinha gastado tudo com o médico, todos os seus haveres, tudo aquilo que ela tinha. A Bíblia não está dizendo aqui que uma mulher tinha gasto muito.
A Bíblia não está dizendo que essa mulher ela tinha gasto um absurdo para ser curada. Essa Bíblia está dizendo que tudo que essa mulher tinha, ela deixou. Tudo que podia ser feito, ela fez. Mas o pior, nada tinha acontecido para mudar essa situação. Sabe, meus irmãos, eu não sei se você já passou por momentos assim, mas se você não for vidraça para receber essa pedra, pode jogar em mim, porque eu já passei por momentos assim. É que nós olhamos para situações, nós olhamos para dificuldades, nós olhamos para batalhas da nossa vida, e tudo que nós podemos fazer, nós fazemos. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Tudo que a gente pode tentar, a gente tenta. Toda ajuda que a gente pode pedir, a gente pede. Mas chega um determinado momento que a gente olha e diz: eu já gastei tudo que eu tinha. Em alguns momentos isso pode ser material, como era o caso dela. Mas talvez para a gente seja em pensamentos, em planos, em projetos, em contatos, em agenda, em amigos. E essa mulher, ela se encontrava exatamente dessa forma, porque tudo aquilo que ela podia fazer, ela tinha feito. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Deus só age em coisas extraordinárias. Ok? Se você quer uma ação de Deus na sua vida, essa ação só vai acontecer quando as coisas ordinárias já não puderem resolver. Quando o natural não puder resolver. Ah, então pastor, quer dizer que Deus não ajuda no natural? Quer dizer que Deus não ajuda no ordinário? Não, Ele ajuda. Ele te ajuda te capacitando para que você faça isso. Se um carro quebrar, e você tiver que empurrar o carro, sabe como Deus vai te ajudar? Ele vai deixar você firme para que você possa empurrar. Mas se você tiver que empurrar um trem, você pode ter certeza, se Deus não fizer um milagre, o trem não vai sair do lugar. Porque naquilo que é natural, Deus te capacita para fazer e você faz. Mas naquilo que é sobrenatural, a tua capacitação já não tem mais jeito. Tudo aquilo que está diante de você já não é possível. Tudo aquilo que você aprendeu, sabe, recebeu, já não é suficiente para que você possa enfrentar tamanha demanda. Esse é o pano de fundo dessa palavra. Alguém que já não sabia mais o que fazer. Alguém que já não mais sabia para onde correr. E o texto diz, no verso número 44, que ela veio por trás de Jesus, e ela tocou na sua veste, e logo ela foi curada. O texto de Lucas, ele é um pouco vago nesse sentido, mas em Marcos capítulo 5, onde essa história também é contada, o texto diz que a mulher, ela pensou, se tão somente eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. E daí a história é contada nas duas perspectivas, tanto de Lucas como de Marcos, e o texto diz que ela foi em direção a Jesus, e ela foi curada. Ela foi em direção até Jesus, e foi curada. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, é que tem muita coisa que Deus quer fazer na tua vida, e Ele faz, simplesmente porque Ele quer. Tem muitos milagres na tua vida que vão acontecer, e você não vai nem dar por conta, de repente você está vivendo um milagre. Mas existem milagres na nossa trajetória que precisam ser provocados. Existem alguns percalços da nossa vida, algumas situações da nossa história, que só vão acontecer mudança, quando nós fizemos a nossa parte, de provocar o milagre. Como que essa mulher, ela fez isso? Ela foi até Jesus.
Tem milagre de Jesus que vai vir ao teu encontro, mas tem milagre de Jesus que você vai ter que ir até lá. Existem alguns passos que talvez você precisa dar para que milagres aconteçam. Talvez seja o passo da fé, o passo da confiança, o passo da esperança, o passo do renovo. Eu não sei. Mas essa mulher, ela provocou o seu milagre. Por quê? Porque essa história não é a história dela, essa história é a história de Jairo e da sua filha. Jesus não estava indo curar aquela mulher, Jesus estava indo curar uma menina que estava enferma. Jesus não estava indo atender a demanda dessa mulher, Jesus estava indo atender a demanda de Jairo, de um pai preocupado, que tinha ido de encontro até Jesus. Mas essa mulher, ela ouve falar de Jesus e ela diz: se Jesus, ele pode mudar a vida, eu preciso ir próximo dele. Se Jesus, ele pode curar as feridas, eu preciso estar próximo dele. Se Jesus, ele pode mudar a minha história, eu posso ir diante dele. É por isso que o Evangelho, ele é um convite à presença do Senhor. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você quer isso, então venha. Provoque isso. Jesus tem poder, mas o quão próximos estamos desse Deus que tem poder? Jesus pode mudar essa história, mas quando temos clamado a esse Deus que pode mudar uma história, como nós temos provocado aquilo que nós queremos, nós precisamos aprender com alguns textos bíblicos que a palavra nos diz, como batei e abri-se-vos-á. A gente quer que a porta abra, mas a gente não quer bater na porta. A gente quer que alguém nos perceba. Pedir e dar-se-vos-á. A gente não quer, a gente quer fazer biquinho. Fala assim: não, Deus me conhece, Ele vai fazer. Deus sabe as minhas necessidades, então Ele vai fazer. Mas quando você provoca o teu milagre, você não está mudando nada em Deus, você está mudando algo em você. Quando você se move, quando você busca, quando você dá passos de fé, você não muda aquilo que Deus pode fazer, você muda a forma que você enxerga as coisas. É interessante que essa mulher, ela sai pensando, ela sai com uma ideia, ela não sabia como seria, ela não sabia qual seria o resultado, ela não sabia se seria instantâneo, se seria gradativo, mas ela tinha uma ideia, e por causa dessa ideia, ela se move, e ela tem o resultado. É interessante que ele cura essa mulher, eles têm um diálogo ali, e Jesus percebe essa mulher, e a palavra de Jesus para ela foi o seguinte: filha, a tua fé te salvou. Muitas vezes a nossa busca para o Senhor, ela tem sido feita de forma errada, porque nós nos movemos pela necessidade, e nós não temos que nos mover pelas necessidades, nós temos que nos mover por fé. Essa mulher não veio para Jesus e ele diz: olha, você tinha um problema, e por causa do teu problema você foi curado. Não, você tinha um problema, e o teu problema gerou uma fé no teu coração, e foi a tua fé que curou você, não foi o teu problema nem a tua necessidade. Sabe por quê? Porque problemas e necessidades todas as pessoas têm. E por que tem gente que continua a vida inteira e nada muda? Por que tem gente com necessidades o tempo todo? Por que tem gente com problema a vida inteira? Por que tem gente precisando de milagre, da mão de Deus, e não encontra? Porque se move por problema, porque se move pelas necessidades e nunca se move por fé. E quando nós nos movemos por necessidades, quando nós nos movemos por problemas, logo nós estamos colocando Jesus não como o nosso autor e consumador da nossa fé,
Estamos colocando como um solucionador dos nossos problemas, como um resolvedor de problemas. E sabe por que a gente está colocando isso para Jesus? Porque o banco não resolveu, porque o conselho que a gente pediu não resolveu, porque o agiota não resolve, porque o nosso conhecimento não resolve, porque tudo que a gente buscou não resolveu. E Jesus acaba sendo só uma opção. Mas quando você se move para Jesus, você precisa se mover com fé. Porque você não vai com fé no banco. Você não vai com fé pedir conselho. Você que não vai com fé no médico. Você vai por necessidade. Mas quando você vai adiante de Jesus, você precisa se mover pelo alimento chamado fé. Jesus, olha só, Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? E aqueles homens disseram: Senhor, um monte de gente tocou. O Senhor está sendo apertado por um monte de gente, tem uma multidão. Mas Jesus diz: não, tem um monte de gente me tocando com necessidades, mas somente uma pessoa me tocou por fé. Deixa eu dizer algo para você: o céu não responde a necessidades, o céu responde à fé. As nossas orações não são respondidas porque temos necessidades, as nossas orações são respondidas porque temos fé em um Deus que pode suprir as nossas necessidades, mas continuamos tendo fé, mesmo que as nossas necessidades não sejam supridas. Essa mulher, ela vai tocar em Jesus, com fé, e é por causa da sua fé que as suas necessidades, elas são curadas. Talvez o nosso problema seja sempre recorrer ao Senhor com uma pseudo-fé, mas mascarada dos nossos próprios interesses. Então nós chegamos a Deus porque precisamos, chegamos a Deus porque queremos, chegamos a Deus porque quebramos, chegamos a Deus porque sofremos, mas dificilmente chegamos a Deus porque cremos. Dificilmente chegamos a Deus porque nós confiamos. Essa mulher, ela já não tinha mais nada, e quando ela não tinha mais nada, ela encontrou tudo, porque ela não encontrou somente cura, ela encontrou salvação em Cristo Jesus. Talvez aquilo que nós estamos fazendo agora, aquilo que nós estamos sofrendo agora, aquilo que nós estamos sentindo agora, tem mais a ver com fé do que com necessidade. Tem mais a ver com resultado do que causa. Às vezes a gente está pensando em todos os nossos problemas, e não é assim que as coisas acontecem. A gente tem contado a história do carro, né? O carro é um milagre, né? É um milagre, meu irmão. E o que tem acontecido através disso, porque o carro era uma necessidade, mas nós tínhamos fé que Deus estava cuidando. Deus não nos desamparou em nenhum momento, não deixou a gente ir a pé em nenhum momento com 4 crianças. Mas a hora que o milagre aconteceu, e ele aconteceu, graças a Deus, a necessidade ela foi suprida. A gente viu a necessidade tão pequena, a gente viu o carro que chegou para nós, através de uma necessidade que a gente tinha, está gerando na minha vida, na vida da minha família. Nós estamos evangelizando, eu estou tendo tempo agora de conversa, de oração, com o vendedor que vendeu o carro para mim, uma pessoa que não conhece Jesus. O vendedor, o cara da garagem. Domingo nós estávamos aqui, e o dono do carro, que deixou o carro na garagem, estava aqui com a família, e veio. Estava distante da igreja, nós temos conversado, quem sabe domingo já estão aqui com a gente. Ore por isso. Porque o céu não responde a necessidades, o céu responde à fé, e a fé, ela tem que redundar na glória de Deus. Essa mulher
curada de um fluxo de sangue, sem fé, sem salvação, não era nada, embora um milagre tivesse acontecido. Milagres só acontecem para que a glória do Senhor se manifeste através disso. Se o milagre que você precisa, se o milagre que você necessita, se aquilo que você tem pedido, não tem como ecoar na glória de Deus, não tem como ecoar no testemunho, não tem como ecoar em transformação de pessoas, esqueça. Isso não é milagre, isso é capricho seu. Porque quando Deus faz algo na nossa vida, é para que não termine somente na nossa necessidade, termine em coisas ainda maiores. Essa mulher, ela chega, olha só, ela tinha uma necessidade, e a necessidade fez ela buscar soluções, e as soluções, elas se restaram infrutíferas, então ela esqueceu da necessidade, ela colocou fé, e a fé não só gerou cura das necessidades, como trouxe salvação para a vida dela. Jesus não disse: filha, a tua fé te curou. Jesus disse: a tua fé te salvou. Você veio buscando algo que necessitava, mas Deus te deu algo que você precisava, além das tuas necessidades. Nós não precisamos que só Jesus cure as nossas enfermidades. Nós não precisamos que Jesus pague as nossas contas. Nós não precisamos que Jesus só dê um carro novo para a gente. Nós não precisamos que Jesus resolva os nossos problemas. Nós precisamos de Jesus. E tendo Jesus na nossa vida, as nossas necessidades, elas se tornam menores. E às vezes elas são dissipadas e curadas. E às vezes elas não são dissipadas e curadas. Mas a salvação em Jesus é tão bom, que a nossa ótica pelos problemas, elas diminuem. Deixa eu dizer algo para você sobre problemas. Deixa eu dizer algo para você sobre estações da nossa vida. O importante da nossa caminhada não é como as coisas começam, é como as coisas terminam. Essa mulher, ela não era ninguém. Sabe por que ela não era ninguém? Porque é uma mulher com hemorragia. Naquela época, fluxo de sangue é fluxo menstrual contínuo. Ok? Consegue compreender o que essa mulher vivia? Então ela estava há 12 anos naqueles dias. E na cultura judaica, isso estabelecido desde Levítico, uma mulher naqueles dias, durante aqueles poucos dias, não podia estar no arraial, em convívio com as outras pessoas. Porque a limpeza não era da mesma forma, a purificação não era da mesma forma, então não era nem considerável. Então essa mulher, durante esse período, ela ficava distante do convívio. E lá seus 3, 4, 5 dias, 7 dias, 6 dias, sei lá, ela volta. Essa mulher não voltava, ela ficava 12 anos. Há 12 anos, ela era ninguém. Há 12 anos, ela era vista como uma subclasse, como um subgrupo, como alguém que não podia mais ter uma vida normal. Essa mulher, ela era ninguém. Eu nem preciso repetir a mensagem de domingo, porque ela está na internet. Mas como tem alguns problemas na nossa vida que geram identidade na gente, né? Essa mulher era ninguém. Mas ela nasceu como ninguém? Não. Essa mulher, ela recebeu o nome de ninguém? Não, a Bíblia não diz o nome dela, mas ela tinha um nome. Ela tinha um sobrenome. Mas o momento que ela estava vivendo fez com que o seu problema fosse maior do que a sua própria identidade. E agora ela já não era mais a fulana, ela já não era mais a Ana, a Maria, a Francisca, a Carla, eu não sei quem ela era. Nem as pessoas talvez sabiam quem ela era. Porque ela era ninguém. Porque os seus problemas tinham gerado uma identidade diante dela. Mas quando ela toca Jesus, a Bíblia diz que sai poder dele.
E agora essa mulher que era ninguém, agora ela já é alguém. Ela já é alguém porque Jesus disse que ela é alguém. Para todo mundo ela era ninguém. Mas quando ela toca Jesus, Jesus diz: olha, alguém tocou em mim. E bem, Pedro diz: não, Senhor, está todo mundo tocando, Senhor. Não, alguém tocou em mim. E saiu o poder. O simples fato de se aproximar de Jesus fez com que aquela mulher ela pudesse ter uma identidade a ser definida. Se nós estamos falando, olha, quem entrou na igreja hoje? Ninguém. Ninguém vai perguntar quem foi, porque ninguém entrou. Mas se a gente perguntar, alguém veio. E a nossa pergunta vai ser, alguém quem? E Jesus abre a oportunidade, a partir do momento que essa mulher se aproxima de Jesus, ela deixa de ser ninguém, e ela se torna alguém, que podia ser qualquer coisa. Uau! Quando nos aproximamos de Jesus, o Senhor nos dá a oportunidade de ser alguém, de sair do nada, de sair do ostracismo, de sair do esconderijo, de sair das nossas crises, de sair das nossas lutas, de sair dos porões da nossa existência. E Jesus, Ele traz essa mulher como alguém. Mas quando Ele descobre quem é essa mulher, Ele já não chama essa mulher de ninguém, Ele já não chama essa mulher de alguém, Ele chama essa mulher de filha. Ela começa como ninguém e ela termina como filha. Ela era alguém que podia ser qualquer coisa, mas ela encontra a identidade de filha. Porque ela encontrou a Jesus através da sua fé. E quando nós encontramos Jesus através da nossa fé, nós não só temos as nossas necessidades tocadas, como toda a nossa existência, como toda a nossa identidade, como toda a nossa vida por completo, ela tem a possibilidade de ser transformada. Você consegue entender que essa mulher, ela estava no meio do seu povo, mais distante deles, por causa da condição que tinha. Para muitos ela era ninguém. Em algum momento, aquelas pessoas descobrem que alguém tinha tocado em Jesus. Mas quando eles olhavam para aquela mulher, que já estava ali no meio da multidão, falaram assim, não, alguém não, só não pode ser ela, porque ela é ninguém, né? Pode ser fulano, pode ser Beltrano, não, mas ela não pode ser. Mas de repente Jesus pega essa pessoa que ninguém sabia quem ela e chama de filha. E agora essa pessoa que foi esquecida por todo mundo, que estava distante de todo mundo, agora era colocada em uma posição de destaque. Ela já é colocada de uma forma diferente. E agora aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão que apertava Jesus, que pediu um monte de coisa, que pediu um monte de resolução de problema, agora estava olhando para a filha de Jesus, que estava ali com ele. E a partir desse momento a identidade dessa mulher é transformada. A partir deste momento a identidade dela é ressignificada. O importante não é como as coisas começam. O importante é como as coisas vão terminar. Às vezes o que nos traz a presença do Senhor são tantas coisas. Às vezes o que a gente busca é necessidade, a resolução de problema. Às vezes as nossas orações, elas parecem mais uma lista de mercado. Porque nós pedimos. E depois de tanto pedir, amanhã a gente está pedindo de novo, pedindo mais, e pedindo mais uma vez, e pedindo agora o dobro. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, e nos tornamos filhos, estamos diante da presença dEle, somos salvos por Ele, os nossos próprios problemas, eles perdem a perspectiva. Jesus não evidenciou a cura, embora ela tenha sido curada. Jesus disse, filha, a tua fé te salvou.
vai-te em paz. Você chegou com fé e você saiu daqui, filha. Você chegou com fé e saiu daqui com uma nova identidade. Você chegou com fé aqui e saiu agora com eternidade. Não limite o teu relacionamento com Deus com as coisas que você precisa. Deus é muito mais do que aquilo que você precisa. E infelizmente muitas pessoas que continuam a vir a buscar ao Senhor porque precisam, permanecem precisando daquilo que precisam, porque Deus sabe que se Ele te der aquilo que você precisa, você não vai voltar diante dEle. Então é melhor você aqui com necessidades, do que você saciado, mais distante, sem fé, e vivendo como alguém, como ninguém, mas nunca como filho. Essa mulher estava distante, mas voltou a ser filha. Essa mulher, ela tinha necessidades, mas ela encontrou salvação. É isso que o apóstolo Pedro declara na porta do templo, em Atos capítulo 3, havia um homem, e esse homem, ele tinha necessidades, pedia esmolas, queria ser curado, queria dinheiro, queria recursos. E quando esses homens encontram ele na porta do templo, quando eles encontram esse homem pedindo esmola, quando eles encontram esse homem ali pedindo dinheiro, espécie, Pedro e João olham para ele e dizem: olha, nós não temos prata e nem ouro, nós não temos aquilo que vai resolver a tua necessidade, mas o que nós temos vai transformar a tua vida por completo. Jesus o Nazareno, levanta agora e anda. E aquele homem que pedia dinheiro, encontrou algo que as riquezas não podiam dar, encontrou algo que as esmolas não podiam dar. Isso foi tão forte para ele que o texto continua dizendo que esse homem não recebeu o seu milagre e saiu para casa. Ele recebeu o seu milagre, ele entrou no templo, porque ele tinha compreendido que ele não podia ser um homem curado, ele não podia ser só um homem suprido, ele precisava ser filho, porque filhos não têm necessidades, porque o pai supre todas as necessidades dos seus filhos. Nós muitas vezes estamos buscando necessidades, quando na verdade temos que buscar paternidade no Senhor. Nós estamos querendo que o Senhor resolva os nossos problemas, mas estamos fazendo isso. O que tem nos movido diante do Senhor são as coisas que precisamos e não o Deus que nós precisamos. Mas quando nós compreendemos isso, tudo muda. Tudo encontra um novo significado. A prosperidade, ela toma uma nova visão. E a gente consegue experimentar aquilo que Deus tinha preparado para nós. Por isso, se eu puder desafiar você nessa noite, primeiro, provoca os seus milagres. Se aproxima de Jesus. Vai você. Ele sabe, Ele conhece, ele tem o controle de todas as coisas, mas vá diante dEle, toque nas vestes, toque na orla, toque no manto, toque por fé, busca o Senhor não pelas suas necessidades, porque a gente vai estar sempre precisando de alguma coisa, mas busca o Senhor por fé. Que não sejam as tuas necessidades que te aproximam de Jesus, que não sejam as tuas necessidades que te façam orar, que não sejam as tuas necessidades que te façam vir à igreja, que não sejam as tuas necessidades que façam você pedir oração. Não, meu irmão, ora por outras coisas, ora por gratidão, ora por compartilhamento. Ora, nós precisamos aprender a viver nesse universo, porque se as nossas necessidades nos moverem, quando as nossas necessidades forem supridas, nós seremos parados, porque aquilo que te move é aquilo que te para, mas quando formos movidos por uma fé em um Deus que não para, um Deus que é imparável, nós nunca vamos retroceder, nós nunca vamos desistir, nós nunca vamos deixar
de estar na presença do Senhor. E a última coisa, o importante não é como as coisas começam, é como elas vão terminar. Você pode ter chegado, eu quando cheguei na igreja eu era ninguém mesmo. Eu lembro dos crentes, os crentes que tinham que me abraçar, se afastando de mim. Eu lembro das pessoas que tinham que me amar, na igreja cheia, ficando em pé no fundo e deixando o lugar do meu lado. Você pode chegar como ninguém, mas Deus quer encontrar nesse ninguém um alguém, que Ele pode tornar filho, que Ele pode colocar a sua identidade, que Ele pode colocar a sua verdade, que Ele pode colocar a tua palavra, que Ele pode colocar os teus princípios, que Ele pode colocar os teus propósitos. E quando nós temos a nossa identidade firmada, meu irmão, quando nós temos isso muito claro, você nunca vai dizer que você é ninguém, que você é qualquer um, que você é alguém. Não, você é filho. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Hoje eu sei quem eu sou. Eu não sou pautado por necessidade, eu não sou pautado por que eu tenho, o que eu deixo de ter, o que falam de mim, o que deixo de falar, o que pensam de mim, o que deixo de pensar. Porque senão vai ser sempre algo que vai nos puxar. Essa mulher foi 12 anos puxada por possíveis soluções nas tuas necessidades que tinham gerado uma identidade nela. Mas quando Deus restaurou a sua identidade, as tuas necessidades já não podiam mais dizer quem ela era. Filha, a tua fé te salvou. Não era ninguém, a tua hemorragia te trouxe aqui. Alguém, você tocou em mim, agora você foi curado. Não, filha, foi a tua fé. Filha e fé. Se esforce em ser filho de Deus e ter fé nele, que as tuas necessidades, elas não vão encontrar nem lugar no teu coração, que quando Deus preenche, Ele muda tudo. É isso que essa mulher experimentou, é isso que nós devemos experimentar, é isso que deve nos mover, e que nós possamos viver isso na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu queria que você pudesse se colocar em pé, você que pode. E eu quero começar a gerar no teu coração uma palavra que não é nem profética. É uma palavra que já se cumpriu aqui neste lugar. Este lugar é um lugar de milagres. Esse lugar é o lugar que quando nós buscamos em fé, nós jamais saímos daqui de mão vazia. Nós temos tido já neste 1 ano e 1 mês de igreja, testemunhos incontáveis de coisas que Deus tem feito aqui neste lugar, na vida de pessoas, histórias que Deus tem transformado, curas que Ele tem realizado, milagres inimagináveis que Ele tem feito. E eu queria que você tivesse isso no teu coração. Que da mesma forma que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela pensou que se eu me aproximar dele eu vou ser curado. Eu quero que você tenha no teu coração, fala assim, se eu continuar buscando a Jesus, se eu deixar que o Senhor continue a falar no meu coração, eu também vou encontrar aquilo que Ele tem preparado para mim. Nós temos nos esforçado nisso, nós temos orado por isso. Esse culto vai ser o culto que a gente vai trazer pessoas acamadas, elas vão sair daqui andando. Esse culto é o culto que a gente vai levantar clamores aqui e a gente vai ter resposta. Eu disse na quinta-feira passada que eu estava 40 dias sem carro. E a gente virou a noite de
quarta para quinta, de quinta para sexta, perdão, depois do culto aqui, com essa igreja fazendo um relógio de oração por esse, não deu nem meio-dia, o milagre aconteceu. Quando nós buscamos em fé, quando nós nos aproximamos em fé, quando nós colocamos diante de Deus, a resposta vem. Então eu quero que você tenha o coração aquecido. E se você encontrar pessoas perdidas, desanimadas, enfermas, cheias de crise, não traz no culto de domingo não, meu irmão, traz no culto de quinta-feira. Porque nós teremos testemunhos aqui que vão impactar vidas, famílias. Porque Deus pode, Deus faz, Deus tem feito e Deus fará neste lugar, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê em milagres na tua vida? Você crê em milagres na tua história? Amém? Você crê que o Senhor Ele pode realizar o extraordinário na tua vida? Amém? Quanto você vai se aproximar dEle então? Quais são os passos de fé que você vai dar? Qual é o nível de fé que você vai consagrar a Ele? Faça isso e você vai ver o extraordinário acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos.